Ana, eu queria te perguntar o seguinte também, a gente até tocou aqui no assunto de estupro, e tal, e o movimento feminista, não digo 100%, mas grande parte, ela é a favor do aborto, dizendo que a mulher é dona do próprio corpo e ela pode fazer o que quiser, né. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu quero recomendar para o pessoal, um livro de uma feminista. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida é ler as feministas. E acho que isso vale de dica para conservadores ou para não conservadores. Porque tem feministas que são muito inteligentes e podem contribuir com coisas muito interessantes, como, por exemplo, a Christina Hoff Sommers, a Camille Paglia. Então, eu não jogo tudo que é dito, né, até Santo Agostinho, se não me falha a memória, é Santo Agostinho que diz o seguinte: "Nenhuma mentira é 100% mentirosa", né, então todo discurso que vem para te convencer de uma mentira tem que ter uma boa parcela de verdade, seja 50, 60, 70% de verdade. Inclusive, o movimento feminista não existiria se não existisse uma certa identificação com a verdade em alguns pontos, né? Quando o movimento feminista diz a mulher sempre foi oprimida. Em algum lugar do coração das mulheres, elas já se sentiram oprimidas. Então, você tem que manipular e usar verdades. E eu encontro verdades em muitos livros feministas. E respondendo a sua pergunta sobre o aborto, a Camille Paglia, que é, se não me falha a memória, transgênero. Ela é uma feminista, é PhD, formada em literatura, seja lá o que for. E ela é maravilhosa, ela tem mais de 70 anos, tem várias entrevistas dela, ela escreveu esse livro aqui, Personas Sexuais, que infelizmente não está sendo mais reeditado, não sei se é culpa do movimento feminista. Mas ela diz o seguinte: a tua pergunta foi: o corpo, a mulher é dona do seu corpo? Essa é a maior mentira do mundo. Nem você é dono do seu, e nem você é do seu. O dia que que a gente, Deus nos proteja, mas tivermos um câncer nos ossos, no pâncreas, câncer de pâncreas mata em 3 meses. Eu fiz faculdade de enfermagem também, eu lembro que quando a professora explicou sobre o câncer de pâncreas, eu nunca mais esqueci na minha vida. E toda vez que eu faço uma oração para Deus pela saúde, eu digo: "Não me dê um câncer no pâncreas". Porque assim, que domínio você tem da sua vida, né, do seu corpo e da sua vida? Vocês já tiveram uma pedra no rim? Não. Não, Não, vocês graças não a Deus. sabem, então, o Falam que que é que é uma um dor que é a parto. maior dor do mundo, É né. equivalente ao parto. Eu que tive as contrações, eu dizia para o meu marido: "É uma pedra no rim por minuto a contração". Então, assim, você não tem domínio do seu corpo, quando ele está doente, mas você também não tem quando ele está saudável. Por exemplo, a mulher não tem domínio sobre o seu corpo quando se trata da menstruação. A menstruação vem, as dores menstruais vêm. E o filho, o bebê, por mais que a mulher fosse, diferente do que ela é e tivesse domínio do seu corpo, como nega a Camille Paglia, no momento em que você engravida, você tem agora 2 corpos, um dentro do outro. Então, o corpo do bebê não é o seu, a menos que você me diga que você tem 4 pernas, 4 braços, 4 olhos. Como diz, lembra um jogador de futebol que disse: "Nem que eu tivesse 2 pulmões eu pegava essa bola"? Então, só se você tem o dobro dos seus órgãos, né, então o que é impossível. Então, assim, essa necessidade que o ser humano tem, principalmente no Ocidente, a Camille Paglia fala muito sobre isso. No Ocidente, o homem e a mulher vivem uma cultura apolínea, que de fato é uma cultura patriarcal, a cultura, filosófica, científica, ontológica dos homens. Inclusive ela diz algo genial no livro dela: "Até a linguagem e a ciência, da qual as feministas tentam se valer", ipsis literis a citação, "para combater os homens, para lutar contra os homens, é masculina. A lógica aristotélica, a filosofia platônica, a ciência, a física, a metafísica". Então, o nosso mundo é apolíneo, é um mundo masculino. E ela diz o seguinte pra gente, a Camille Paglia: "Uma das maiores sofrimentos e ilusões do Ocidente", que é uma diferença até em relação à cultura oriental, "é que nós estamos em constante luta contra a natureza". Pode ver, o maior pavor do homem é a natureza. Quando a gente diz: "Ah, a natureza é bonita", a gente tá falando da árvore e do passarinho, né, se você cavar já é barro e minhoca, né, então ninguém quer entrar num vulcão, em tempestade em alto mar. Então a natureza é uma força que concorre contra o homem. A Camille Paglia, ela é ateia e trans e acho que até abortista. Então ela não serve como referência para ninguém que é cristão, mas ela é feminista e todo mundo que quer estudar sobre feminismo tem que ler sobre feminismo. E apesar de tudo isso que ela diz uma coisa muito clara: a mulher não tem domínio sobre o seu corpo. Quando você engravida, você percebe, o seu corpo muda totalmente. Eu, inclusive, quero dizer algo para as mulheres. Eu engravidei, todo mundo diz assim: "Ana, você tá mais bonita depois que você teve a Catarina". Minha filha tem 1 ano. Podem procurar aí foto, Ana antes e Ana depois da Catarina, para o pessoal que tem medo de engravidar, que diz que vai avacalhar com o seu corpo e tudo mais. Eu passei por isso e eu me lembro que o meu cabelo melhorou, minhas unhas melhoraram. Vocês têm filhos? Não. Não.
Você não engravidou, que pena, né, André? Poxa, mas se você Eu tenho um entrar para cachorro chamado Theo. se você entrar para o movimento feminista, você poderá engravidar. Eu tenho um cachorro que é quase um filho, né? É. Então. Mas a cachorrinha certamente passou pelas mutações da gravidade, né? Da gravidez. E a mulher, ó, pele melhor, cabelo melhor, unhas mais fortes, né? E aí, depois que o bebê nasce, olha os cabelinhos aqui crescendo, ó, pessoal, tá vendo? Porque cai o cabelo da mulher. Então, você não tem um domínio sobre o seu corpo. E a gravidez é prova disso. E o homem, né? Não a mulher, o homem, ele está sempre lutando contra a natureza e tentando dominá-la, né? Tentando construir uma barragem, uma hidrelétrica, uma estrada, sempre tentando vencer a natureza, vencer o frio, vencer a fome. E quando o homem consegue avançar para proteger-se da natureza, ele sempre leva a reboque, de carona, a mulher. O homem nunca conquista para si um avanço na natureza, diante da natureza, e deixa a mulher abandonada. Por exemplo, agora eu vou criar aqui o telefone, mas só o homem vai usar telefone. Exemplo, a medicina desenvolveu, que dizem as feministas, é extremamente machista, o anticoncepcional. Dando à mulher o, digamos assim, poder, o que eu acho horroroso, eu não tomo anticoncepcional, não recomendo, até as feministas hoje já estão dizendo que faz mal, mas assim, deu à mulher o direito de escolher sobre a sua reprodução. Melhor dizendo, no português correto, deu à mulher o direito de se autoesterilizar. A esterilidade uma vez era considerada doença, hoje é considerada uma bênção, estranho. E deu à mulher este poder, né? Então, o homem vai conquistando as coisas no campo da medicina, no campo da ciência, ele vai estendendo essas coisas às mulheres. Por exemplo, foi o homem que criou a cesariana, foi o homem que criou o parto antisséptico, ele protege toda a mulher, ela leva para o hospital. Foi o homem que criou o absorvente, foi o homem que criou a geladeira, o ferro de passar roupa, enfim. A toda a tecnologia médica, a maior parte, né? Embora muitas mulheres tenham participado, como, por exemplo, a Mary, que participou da descoberta da radiografia, né? Da radiologia maravilhosa e tudo mais, não era feminista. Mas você veja, quantas coisas os homens vão conquistando para tentar vencer a natureza. E mesmo assim, o cara mais milionário, bilionário, né? Poderoso e cientista, quando ele for acometido por uma pedra no rim, ele vai ajoelhar e chorar e ficar em posição fetal. Então, essa é uma luta constante, mas, digamos assim, uma luta perdida. E assim como a Camille Palha fala sobre isso, tem uma outra feminista que eu gostaria de recomendar. Só recomendei feminista hoje aqui, tô praticamente advogada do demônio aqui. Tem uma outra feminista que é brasileira, é socialista, não concordo com ela. Inclusive, ela escreveu sobre a função social do amante, que eu não posso concordar com isso, que eu sou cristã. Mas a Genita Meno, ela é funcionária pública, analista do Tribunal de Justiça, feminista, socialista e mãe de 5 filhos. Então, se tem uma feminista, o pessoal diz, você tem inveja das feministas. Supondo que fosse verdade, eu teria inveja da Genita Meno, que tem 5 filhos, e um dia espero chegar lá. A Genita teve 5 filhos e escreveu um livro que se chama Crítica à Tolice Feminina. Um livro feminista que eu acho legal as mulheres lerem, principalmente o começo desse livro. E ela diz o seguinte, há uma diferença muito grande entre o homem e a mulher, e eu acho que essa teoria dela casa perfeitamente com a teoria da Camille Palha. O homem, digamos assim, tem somente o lado A. Tudo no homem é projetado para fora. Não estou falando de Jesus aqui, de Bíblia. Estou falando de teorias feministas. Tudo no homem é projetado para fora. Por exemplo, o órgão sexual do homem é Pra fora. para fora. E o da mulher? Pra Pra dentro. dentro. Para dentro. Tudo que o homem faz é para fora. Vamos por exemplo, o homem trabalha fora. Os homens querem conquistar, querem ser campeões do esporte. Por quê? Me diga, o que uma pessoa ganha sendo campeã num esporte olímpico? Somente uma projeção que tá para fora do corpo dele. Dentro do corpo dele não ganha nada, né? Ele Fama. ganha enfim. fama, dinheiro. Os homens, os pais de família, eles trabalham, saem de casa saem às 8 da manhã e chegam às 8 da noite para ter dinheiro, trabalham fora para trazer para a mulher que está dentro. Então, tudo no homem é projetado para fora. A Camille Palha diz o seguinte, não existe nenhum Mozart mulher, mas também não existe nenhum Jack Stripador mulher. Porque as mulheres, segundo ela, que é feminista, né, pessoal? Não vão dizer que eu sou machista. As mulheres estão no meio. Não são nem tão idiotas quanto certos homens e nem tão geniais quanto certos outros. Então, as mulheres não estão nessas duas pontas, por quê? Elas não estão buscando cometer grandes crimes psicopatas porque elas não querem projetar para fora um grande crime. A Suzanne Richthofen que desminta isso, né? E também não querem projetar grandes sucessos. Um prêmio Nobel, uma empresa bem-sucedida. Podem fazer, mas veja, não é uma angústia feminina. As mulheres não nascem, não dormem e acordam todos os dias pensando, meu Deus, o que marca eu deixarei no mundo? Eu não posso morrer sem deixar minha marca no mundo. Enquanto isso é muito comum nos homens. Eles, por exemplo, dedicam a sua vida inteira a descobrir a divisão molecular do átomo. Para quê?
para deixar um legado para a humanidade. Sim. Enquanto as mulheres, mesmo as poderosas, elas estão sempre trazendo as coisas para dentro. Aí a Genita Meno, que é uma feminista, eu concordo com algumas feministas em pontos eventuais, assim. Ela diz algo muito brilhante. O homem tem o lado A e a mulher tem o A e o B. Quando se trata de prazer, a mulher também é externa, como o homem. Por exemplo, os seios, o quadril, tudo isso é visto aos olhos. Então, a sensualidade, a beleza da mulher, tudo isso é externo. Mas a sua segunda função, que é o seu lado B, como se a mulher fosse, na cabeça dela, mais do que o homem. O homem tem um lado só, a mulher tem dois. Acontece dentro. Aonde é que o filho é concebido? Dentro. Aonde é que o sexo é feito? Dentro. Como a mulher, tudo que Deus fez ou a natureza fez, isso quem diz é a Camille Palha. Ela é ateia, então ela não diz Deus, ela diz natureza, mas para mim é quase a mesma coisa. Ela diz assim, a natureza fez a mulher com um aspecto interno e o homem tudo para fora. Quando o homem ejacula, é para fora. Quando a mulher ovula, é dentro. E quando o sêmen do homem entra dentro da mulher, há uma vida gerada. Então, a Camille Palha, juntando as duas teorias, a Camille Palha diz o seguinte pra gente. A mulher, ela é completa em si mesma. Por isso que muitas mulheres vão ser completas se elas simplesmente tiverem paz e qualidade de vida. Eu não sei se vocês têm, assim, uma tia, uma avó, que ela é o seguinte, eu só quero ver os meus filhos criados. Vocês já ouviram essa frase? Já. Eu só quero ver meus filhos Já. criados. Já, muito. Eu quero ver você antigamente, formado e pra mim tá Eu ótimo. quero que os meus filhos sejam bons, honestos, boas pessoas. Se a minha família estiver bem, eu tô de boa. Exatamente. e por- Muitas, né? Por quê? Porque a família, para a mulher, é uma parte dela, foi concebida dentro dela. Então, a mulher, ela é mais do espaço privado. Mesmo que você seja ateu e ignore os fatores morais, a gente está citando feministas que também são ateias. A gente poderia falar sobre a psicologia evolutiva. A mulher estava dentro da caverna, quando o homem estava fora com um pedaço de pau. Então, o corpo da mulher não é dominado por ela, e nem o do homem. O fato de o homem ter um corpo mais forte também traz a ele uma série de desvantagens. Por que que, aqui, vamos supor, tem a Carol e o André. Se chegar aqueles galão de água, aqui tem aqueles galão de água de 20 litros, Tem. vamos o André supor tem que, mais facilidade pô, de pegar. quem vai botar? O André, Sim, claro. Mas tem alguma lei que diga isso? Não tem. Não. Ó, mas tem. No Brasil, por exemplo, só a título de exemplo, a CLT diz que as mulheres estão proibidas de carregar no trabalho qualquer peso que tenha mais do que 20 quilos. Ou seja, a CLT está protegendo as mulheres, é um privilégio trabalhista, enquanto isso, os homens, ou seja, são obrigados a carregar, né, tudo que tem esse peso. Então, você veja, mas por que ele vai ter que carregar? Não está escrito em lugar nenhum, né? Agora você sabe que tá. ético, né? Ele é mais forte. Porque você é mais forte. Por que você vai pra guerra no meu lugar e no lugar dela? Porque o homem é mais forte. Por culpa né? do seu corpo. Sim. Então, o seu corpo masculino, É a embora lei ele da natureza, né? Não dá pra ir Exato. contra. Embora ele tenha certas vantagens, por exemplo, uma capacidade aeróbica melhor. Quer dizer que os testes fisiológicos feitos com homens e mulheres mostram que os homens dão mais conta de aeróbico. Eles vão correr mais por mais tempo sem se esgotar. Tem uma capacidade fisiológica maior, pulmonar maior, respiratória maior. Além de ter maior força física. Isso é uma vantagem no seu corpo, porém é uma desvantagem social para você. Você vai ter que carregar peso, vai ter que carregar mala. Tudo que que necessário for para a força física vai ser função sua. Isso, Graças a Deus. Obrigada. pois viu? é. Em A contrapartida- feminista, será que ela também é a favor da mulher abrir a porta do carro pro homem? Sabe que eu tenho um amigo juiz que disse que uma vez saiu com uma feminista e ela se ofendeu porque ele abriu a porta? Sério? Ah, eu gosto. Não tem nada a ver. Não, Gente, isso é eu uma por mim, coisa- os homens podiam fazer tudo por mim. Massagem no pé. Eu sempre brinco com meu marido. Ele é o melhor marido do mundo, é maravilhoso. Ele disse que mulher não lava louça. Olha que gênio que foi esse meu casamento. Foi tirado de letra. Ele disse que mulher não lava louça porque lavar louça é sujo e perigoso. Deus abençoe. Mas assim, Seu marido é nossa, é um achado. amor, né? Eu- Um achado. eu brinco né? com ele se fosse pra ter uns 15 iguais a esse. Mas assim, olha como o teu corpo de homem também te traz certas desvantagens. Em contrapartida, as mulheres, por exemplo, ouvem 8 decibéis a mais que os homens. Tem uma sensibilidade maior. E também enxergam melhor. A gente brinca, né? O homem só conhece verde, amarelo, azul e verde. A mulher conhece rosé, rosa, chá, bordô, né? Por quê? Realmente, as mulheres têm uma acuidade visual superior. Isso se verifica em pesquisas cerebrais desde da infância, mais terra infância. Então, há diferenças. E nem o homem nem a mulher dominam o seu corpo. Então, quando a feminista diz meu corpo, minhas regras, primeira pergunta que eu faço é: isso não se aplica à vacina? Também? Sim, Por também. que não, né? E em segundo lugar, isso não é verdade, porque o corpo do feto não é o seu. E mesmo o seu corpo, você não tem domínio nenhum sobre ele. Senão ninguém envelheceria. Nosso corpo envelhece, nosso corpo adoece. Então, Não dá pra lutar contra a Pois é. natureza, né? A É, gente não agora- é dono do corpo, né?